Olá, eu sou o professor Eduardo José Nogueira, professor das faculdades Alves Faria, nos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação, e hoje nós vamos falar daquela que eu considero a maior invenção do século XX. Qual seria essa invenção? Na minha opinião, trata-se do transistor. Há controvérsias, né? Você vai encontrar diferentes opiniões, se você pesquisar na internet. Tem gente que acha que é escova de dente, tem gente que acha que é isso, que é aquilo, mas do ponto de vista tecnológico, a meu ver, o transistor foi a maior invenção do século XX. Por quê? Graças a ele, tudo que nós temos de avanço, de grandes avanços tecnológicos hoje, utiliza o transistor. Desde a utilização do transistor individual, como um componente só, um componente discreto, até um microprocessador, por exemplo. Os poderosos microprocessadores têm em seu interior bilhões de transistores. Essa palavra transistor vem da junção de duas palavras, transfer e resistor, no idioma inglês. Resistor, traduzido como resistor de transferência ou resistor transferidor. Daqui a pouco eu vou explicar por que ele recebeu esse nome. Tá? Muita gente, aliás a maioria, fala transistor. Eu prefiro falar transistor, porque a gente, em português do Brasil, nós falamos resistor e não resistor. Então, o nome deve ser transistor. Em português de Portugal, a palavra é acentuada, inclusive aqui, né, resistor. Lá tudo bem que se fale resistor. Aqui, o mais correto, uma vez que nós falamos resistor, é falar transistor. Bom, os transistores podem ser divididos em dois grandes grupos. O grupo do transistor bipolar de junção, que foi o primeiro a ser inventado, e o grupo dos transistores de efeito de campo, os FETs. Então, o primeiro tem a sigla TBJ, transistor bipolar de junção, o segundo FET, de Field Effect Transistor, do inglês, né? Em português, transistor de efeito de campo. Se fôssemos criar uma sigla em português, seria TEC, mas o que é utilizado mesmo é FET. Nós podemos encontrar também a sigla BJT, Bipolar Junction Transistor, mas em português nós utilizamos TBJ. Nós vamos tratar aqui do comportamento do transistor bipolar de junção de maneira simples, tentando explicar como é o mecanismo de funcionamento desse transistor, desse componente tão importante na eletrônica. E se você vai estudar isso nos livros, para você tirar a essência, você pegar qualquer um dos bons livros feitos para engenharia ou para cursos técnicos, para você tirar a essência do funcionamento do transistor, você tem que ler bastante, vários capítulos. E eu vou tentar aqui resumir em coisa de algumas dezenas de minutos o comportamento desse componente para que você saiba como aplicá-lo no mundo real. Tá? Para você tirar aplicações práticas desses conhecimentos que eu vou passar para você. Bom, para tentar explicar o comportamento do transistor TBJ, vou utilizar
esse circuito aqui, utilizando o simulador Proteus. Então, nós temos aqui um transistor NPN. Vamos polarizá-lo com o auxílio dessas duas fontes. Uma fonte recebe o nome de VBB, a outra recebe o nome de VCC. Temos aqui um microamperímetro para medir a corrente de base, um voltímetro para medir a tensão de base para emissor, um miliamperímetro para medir a corrente de coletor, um outro miliamperímetro para medir a corrente de emissor, um voltímetro para medir a tensão entre coletor e emissor, que é o VCE, e um voltímetro para medição da queda de tensão nesse resistor de coletor, que é o RC. Temos ainda uma sonda de corrente que vai medir a corrente de coletor. Por que essa sonda, se eu já tenho aqui um miliamperímetro? É que a sonda mede com maior precisão. Ela vai medir correntes que esse miliamperímetro não alcança. Ela vai medir aí fração de microampere. Tá? Então vamos iniciar essa simulação e vamos analisar. Olha, inicialmente, a tensão que eu estou aplicando aqui nesse ponto, aqui desse lado esquerdo do resistor RB de base, é uma tensão zero. Observe que a corrente de base é zero, a tensão VBE é zero, a corrente de coletor é zero, a corrente de emissor é zero, a tensão entre coletor e emissor é 12 volts, que é a mesma tensão dessa fonte VCC. E a queda de tensão no resistor RC é zero. Observe que a sonda de corrente registra uma corrente muito pequena de 1,2 vezes 10 elevado a menos 7 amperes. Isso é bem menor do que 1 microampere. É uma correntezinha que pode ser considerada desprezível. Nessa situação, nós temos um estado que é chamado de região de corte do transistor. Ou seja, o transistor está no corte. Se nós pegarmos essa corrente de coletor, que é muito próxima de zero, e olharmos essa queda de tensão entre coletor e emissor, que é o chamado VCE, dividirmos esse VCE por essa corrente, vamos encontrar uma resistência muito elevada. Bom, então vamos fazer uso de uma calculadora para a gente descobrir qual a resistência que o transistor apresenta nessa situação. Veja que eu tenho, entre coletor e emissor, uma queda de tensão de 12 volts, que é igual à tensão da fonte. Tenho fluindo de coletor para emissor uma corrente de 1,2 vezes 10 a menos 7. Então, vamos fazer essa continha aí, ó. 12 dividido por 1,2 1,2 ESP, sinal negativo, 7. Então, 12 dividido por esse valor aí. Isso aí dá igual a
100 milhões. Olha aí, 100 milhões de ohms. Então é uma resistência que, comparado com esse 1 kΩ aqui que está na malha de coletor também, posso considerar quase que infinito, né? Então é um número muito grande. Então, na região de corte, que é essa região que o transistor está nesse momento, nós podemos concluir que a resistência que ele apresenta entre coletor e emissor é praticamente infinita. Então ele tem um comportamento de uma chave aberta. Agora nós vamos começar a aumentar essa tensão que é aplicada à base do transistor. Veja que eu já estou com 0,24 na base, mas a corrente coletor continua em zero, praticamente, né? E posso observar aqui que não variou nada aqui também na sonda de corrente, então o transistor continua no corte. Vou continuar aumentando. Olha, já apareceu uma correntezinha muito pequena de 0,01 microampere na base. A tensão VBE já é 0,6 volts. A corrente IC já entrou na casa dos microamperes, embora o miliamperímetro continue indicando zero aqui, ó. Mas a sonda de corrente mostra que alguma coisa já mudou. Mas em termos práticos continua a mesma coisa. VCE de 12 volts, VRC igual a zero. Agora vamos continuar aumentando a corrente de base. Observe que agora eu tenho uma corrente de base de 16,2 microampere. Tenho uma corrente de coletor de 1,61 miliampere. E o VCE diminuiu para 10,2 volts. IE é 1,63 miliampere. Observe que os valores de IC e IE são praticamente iguais. Se eu dividir essa corrente IC pela corrente IB, eu vou verificar que dá aproximadamente 100. Esse resultado da divisão de IC por IB é o nosso beta. Então, continuando aqui aumentando, observe o que vai acontecendo. Diminuindo o IB, o IC também diminui. Então, olha o que eu posso notar. Pequenos aumentos de IB provocam grandes aumentos de IC. Pequenas diminuições em IB provocam grandes diminuições em IC. Mas sempre mantendo uma proporcionalidade. Você dividindo IC por IB, você vai estar sempre encontrando um número próximo de 100. Esse número é o beta. Então, beta é igual a corrente de coletor dividido pela corrente de base, ou seja, IC dividido por IB. Isso também é chamado ganho estático de corrente, considerando a corrente IB como entrada e a corrente IC como saída.
Nós temos também um outro ganho de corrente chamado alfa, que é igual ao IC sobre IE, considerando a corrente de emissor como entrada e a corrente de coletor como saída. Alfa, embora normalmente muito próximo de 1, é sempre menor do que 1. Nós podemos também calcular o alfa dessa forma, dividindo beta por beta mais 1.